Uma avó dedicada e uma caminhante experiente, Geraldine Larga adorava estar na natureza e passar tempo com sua família. Ela sempre sonhou em fazer a trilha dos Apalaches de 3.524 quilômetros de Maine até a Geórgia, e em 2013, ela finalmente cumpriu sua ambição ao completar sua jornada. Antes de desaparecer na selva escura, ela viajou quase 1.448 quilômetros através do sistema de caminhos da floresta. Geraldine não apareceu para o marido, que a esperava em um estacionamento a menos de 30 quilômetros de distância em outra cidade. Sua ausência só seria resolvida, e a verdade sobre sua jornada só viria à tona 2 anos depois. Geraldine Largay era conhecida por seus amigos e familiares como Gary e era dedicada a eles. Ela ficava mais feliz quando estava do lado de fora e gostava especialmente de passear na floresta com a filha e os netos. Gary passava horas por semana explorando a floresta com um guia sobre a flora e a fauna da região, o que só serviu para aumentar a surpresa pelo que aconteceu com ela. Gary estava na casa dos 60 anos, mas estava em excelentes condições físicas e mentais. Ela gostava da sensação de poder que tinha ao caminhar grandes quilômetros na floresta, cercada por nada além do esplendor da natureza. Apesar de gostar de fazer caminhadas ao longo da semana, ela desejava participar de algo mais exigente e deslumbrante. A Trilha dos Apalaches, que se estende por 3.524 quilômetros pelos Estados Unidos, é a trilha mais longa do mundo. Estava em sua lista de desejos há algum tempo. A expedição levaria entre 5 e 7 meses, mas Gary estava preparada física e emocionalmente para a longa jornada que tinha pela frente. Aos 66 anos, ela decidiu que embarcaria em uma jornada única na vida com o marido. Mas o marido dela não gostou da ideia. A longa jornada pela Trilha dos Apalaches seria muito exigente para Gary, porque ela ficaria de pé praticamente o dia todo por pelo menos 5 meses, e carregando uma grande mochila cheia de suprimentos. Geraldine e sua grande amiga, Jane Lee, embarcaram em sua jornada em 23 de abril de 2013 e não olharam para trás desde então. Ela trouxe um diário com ela para registrar tudo o que viu e experimentou na viagem. Antes de partir, ela escreveu: "Isso levou muito tempo para ser feito, e nós dois estamos animados e com um pouco de medo de começar esta aventura." Os dois entusiastas da natureza começaram sua jornada no meio do caminho e seguiram para o norte até o Monte Katahdin, onde terminariam. Jane e Gary formavam uma excelente equipe de caminhada. Jane, porém, foi compelida a abandonar sua jornada depois que uma situação familiar a levou a fazê-lo 2 meses após a partida. Ela estava preocupada em deixar Gary sozinha e tentou persuadi-la a acompanhá-la de volta para casa, mas Gary insistiu em continuar na rota. George, marido de Gary, ainda estava viajando para encontrá-la pelo menos 2 vezes por semana para trazer comida fresca e suprimentos. Em 21 de julho, ela finalmente chegou ao posto de controle. Estando a apenas 35 quilômetros de distância de onde ela pretendia se encontrar com George novamente, Gary foi fotografada pela última vez. Ela entrou em contato com o marido aproximadamente às 7h15 da segunda-feira, 22 de julho, para informá-lo de que estava deixando o posto de controle. Na tarde de terça-feira, George estaria esperando por ela no local designado. Ela enviou uma mensagem de texto para o marido às 11h01 para informá-lo de que estava desorientada. "Estou com muitos problemas. Saí do caminho para ir ao banheiro. Agora estou perdida. Possivelmente, você poderia entrar em contato com o Appalachia Mountain Club para saber se um mantenedor de trilhas pode me ajudar. Em algum lugar ao norte da Estrada da Floresta, se me lembro bem." Infelizmente, não havia sinal, e portanto, George não recebeu essa mensagem. Gary continuou sua jornada mais fundo na selva na tentativa de alcançar um terreno mais alto. Ela raciocinou que, se subisse alto o suficiente, poderia encontrar um local com uma conexão de celular, e com sorte, ver para onde a rota ia. Depois de alguns quilômetros de caminhada, ela ainda estava desorientada e o sol estava se pondo, junto com suas esperanças de chegar ao abrigo antes do anoitecer. Para piorar as coisas, nuvens negras começaram a se acumular no céu. Ela não teve escolha a não ser armar sua barraca,
e se preparar para passar a noite totalmente sozinha no meio da floresta, porque ela ficou sem opções. Sua primeira noite sozinha na floresta escura e estéril deve ter sido terrível. Gary acordou com uma chuva torrencial na manhã seguinte. Ela estava marcada para se encontrar com George naquele dia, mas ainda não havia conseguido informá-lo de sua necessidade de assistência com a situação. Ela tentou enviar-lhe outra mensagem de texto, mas não teve sucesso. Estou desaparecida desde ontem. Um desvio de 3 ou 4 quilômetros fora da trilha é recomendado. Entre em contato com a polícia para saber o que fazer. Esta mensagem também não pôde ser entregue. Apesar do fato de George não ter recebido uma mensagem de texto de sua esposa desde a manhã anterior, ele não estava muito preocupado no momento do incidente. A ligação era intermitente, e quando Gary não chegou a tempo ao local da reunião, presumiu que a chuva tinha atrasado para o encontro. A chuva finalmente parou na manhã seguinte, mas Gary havia desaparecido. A essa altura, George estava preocupado que algo tivesse acontecido com Gary, e ele apresentou um relatório de pessoa desaparecida para ela. Apesar do fato de que ainda era possível que Gary tivesse sido atrasada pelo mau tempo, as autoridades estabeleceram uma equipe de busca para ela. E uma equipe de oficiais e voluntários partiu ao longo da rota de 35 quilômetros em busca da mulher. Gary, por outro lado, aproveitou o clima agradável e partiu. Depois de algumas buscas, ela conseguiu localizar o riacho que tinha visto no dia anterior. Ela estava otimista de que conseguiria sobreviver tempo suficiente para ser resgatada se tivesse acesso à água potável. As partes de seu cobertor prateado que ela amarrou nos galhos das árvores tinham a intenção de atrair a atenção de qualquer avião que pudesse voar sobre a floresta acima dela. Ela tinha um pouco de comida na mochila, mas era apenas o suficiente para durar no máximo 3 dias. A equipe de busca descobriu uma série de possíveis pistas relacionadas a Gary ao longo da trilha, incluindo gotas de sangue, fios de cabelo e um band-aid que havia sido usado anteriormente. No entanto, quando o DNA foi examinado, foi determinado que não era de Gary e que os itens perdidos, como garrafas de água, também não pertenciam a ela. Numerosas teorias bizarras surgiram após o desaparecimento de Gary. Alguns caminhantes observaram um grupo de indivíduos de aparência suspeita, que suspeitavam serem responsáveis por sua morte. Outros presumiram que ela havia caído no rio ou sido atacada por um urso, entre outras coisas. Uma vidente alegou ter visto Gary e tinha certeza de que ela havia quebrado o tornozelo como resultado da visão. A pé ou de bicicleta, as equipes de busca e salvamento estavam tendo pouco sucesso. Por estarem mais acima na floresta, eles raciocinaram que a visibilidade seria melhor. Era reconfortante para Gary saber que as pessoas estavam procurando por ela, porque ela podia ouvir helicópteros e aviões voando regularmente enquanto caminhava. Afinal, ela raciocinou, era apenas uma questão de tempo até que ela fosse descoberta. Ela fez o máximo de barulho que pôde com as mãos, e seu velo vermelho brilhante, que ela acenou na frente de seu rosto. No entanto, ela rapidamente descobriu que todos os seus esforços foram em vão. Ninguém podia vê-la porque ela estava escondida pela folhagem alta e densa. Gary havia terminado a última porção de comida que ela trouxera. Ela estava morrendo de fome, e seus níveis de energia estavam perigosamente baixos. Mesmo diante da ameaça muito real de morrer de fome, sua personalidade altruísta e amorosa era evidente. Ela não conseguia pensar em George tendo noites sem dormir e se preocupando muito com ela. Ela estava bem ciente de que ele tentaria tudo ao seu alcance para localizá-la, então ela decidiu que o mínimo que podia fazer era aguentar um pouco mais. 2 semanas depois de seu desaparecimento, não havia nenhum sinal de progresso na investigação. No dia 6 de agosto, Gary tentou enviar uma mensagem de texto pela última vez. Depois de ligar o telefone, ela teve uma sensação de afundamento na boca do estômago. Ainda não havia conexão com a internet. Ela estava sem comida há 9 dias naquele momento, e suas chances de sobreviver eram quase nulas. Ela fez uma última tentativa de sobreviver usando suas últimas reservas de energia restantes para iniciar um incêndio. Gary aceitou graciosamente o fato de que ela não estaria viva quando foi descoberta mais tarde naquele dia. Por favor,
Entre em contato com meu marido, George, e minha filha, Carrie, ela escreveu em seu caderno. Quando você localizar meu corpo, por favor, avise-os. Será a maior bondade para eles saberem que estou morta e onde você me encontrou. Não importa quantos anos se passaram desde que você me descobriu. A barraca de Gary foi finalmente descoberta em um local densamente arborizado perto da trilha por um guarda florestal que trabalhava para a Marinha. Gary estava dormindo em seu saco de dormir dentro da barraca quando chegamos. Mas havia um problema. Ela não tinha sido vista ou ouvida por 2 anos, 2 meses e 24 dias naquele momento. O guarda florestal havia encontrado seu acampamento por acaso e não fazia ideia de que acabara de resolver um caso de pessoa desaparecida que antes não havia sido resolvido pela Polícia Estadual do Maine. Era até possível que houvesse um corpo humano na tenda. Ele relatou às autoridades competentes, juntamente com as coordenadas de GPS que havia obtido. O diário de Gary foi descoberto com o corpo dela. George, por favor, leia, ela escreveu em sua carta. No entanto, os investigadores não estão convencidos de que Gary tenha inserido a data certa para sua última entrada, que foi 18 de agosto. Se o fizesse, isso implicaria que ela sobreviveu por um total de 26 dias após o desaparecimento, segundo a polícia. Gary se agarrou à vida o quanto pôde, esperando que ela fosse resgatada no último minuto. A família e os amigos de Gary ficaram arrasados quando perceberam onde o corpo dela havia sido descoberto em um local tão específico. Sua barraca ficava a menos de 3 quilômetros ao norte da trilha e a menos de 30 minutos de um motel. Gary teria sido capaz de restabelecer seu rumo se ela tivesse dado alguns passos para o sul em vez de para o norte. Esta revelação atormentou as equipes de busca, particularmente os especialistas em sobrevivência da Marinha, pelo resto da missão. Gary estava na propriedade deles, e eles não conseguiram localizá-la viva, o que era irônico e terrível. O conteúdo da tenda de Gary era motivo de muita tristeza. Todos os membros da família de Gary haviam recebido uma longa carta dela, na qual ela expressava sua afeição por eles e informava que eles eram mais importantes para ela do que qualquer caminhada. De acordo com George, são mais do que apenas cartas de amor, são cartas do coração. Nas palavras da família, Gary estava fazendo exatamente o que ela queria fazer.